Começa agora na Mundial. Programa Elan Vital. Para que você tenha uma vida saudável e bem-sucedida. Apresentação dos fisioterapeutas Sérgio Bastos, Frésia Sá e Flávia Parente. I'm sorry, please forgive me. I thank you. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Boa tarde, Jean. Com muita alegria que nós começamos mais um programa Elan Vital. E hoje nós vamos falar sobre fibromialgia. Hoje estou eu, o Dr. Sérgio Bastos, e a doutora Flávia Parente. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Jean. Boa tarde, queridos ouvintes. É com muita alegria que eu estou aqui hoje. Eu quero lembrar que nós fazemos parte da clínica Elan Vital. Eu, a Flávia, o Dr. Sérgio e a doutora Frésia, que hoje não está aqui com a gente. Vocês podem nos conhecer melhor visitando o nosso site, que é www.clinicaelanvital.com.br. Elan se escreve E de elefante, E de laranja, A de amor, N de navio. E o nosso telefone hoje é 41 13 7706. 41 13 7706. Antes de começarmos, eu quero dar aquele recado que eu venho dando já há algumas semanas, que é sobre o curso que eu vou ministrar de massagem das pedras quentes. É um curso muito procurado, ele amplia muito o conhecimento da massagem das pessoas, porque as pessoas gostam muito de receber também essa massagem. Eu tenho uma resposta muito boa. E como ele é muito procurado, quem tiver interesse tem que já ir atrás de fazer a inscrição, né? O telefone para inscrição é 3083-3544. Diferente do nosso, né? Para inscrição do curso é 3083-3544. Bem, vamos falar do nosso tema de hoje, que é sobre a fibromialgia. O termo, a fibromialgia, ela se refere a uma condição dolorosa generalizada e crônica, assim. São muitas informações, são no corpo da pessoa, né? Por isso que a gente chama de síndrome, porque ela engloba uma série de manifestações. Então, a pessoa, ela tem dores pelo corpo, em algumas regiões do corpo, cansaço, né, a fadiga, que se chama indisposição, distúrbios do sono, alterações de humor. Por causa desses sintomas, a fibromialgia ela é confundida com outras doenças, como o hipotiroidismo, o artrite reumatoide, o lúpus. Isso, por exemplo, né, a gente antes, ninguém sabia direito o que era fibromialgia. Agora, muitas vezes, tudo virou fibromialgia, né? Então, o diagnóstico dela é bem complexo. Né? Exatamente, bem complexo mesmo, porque depende muito. O médico tem que conhecer bem essa área, né? Para poder dar esse diagnóstico e conseguir excluir as outras doenças que são semelhantes, né? A pessoa que ela está com a fibromialgia, então ela tem dores, ela dorme mal, ela tem consequências na vida social. Por que consequência na vida social? Porque é uma pessoa que nem sempre está de bom humor, né? Ela se sente sem vida, sem ânimo, sem elan vital, como nós falamos, né? Essa desarmonia, no olhar da medicina chinesa, ela é, no geral, tem o elemento madeira muito importante, significativo, né? É isso, né, Sérgio, que você ia falar? Dentro da minha avaliação. Por quê? Muitas vezes, a origem dessa fibromialgia, desse número de sintomas, ela veio diante de uma frustração ou uma impotência. Parece que vocês chamam de conflito de impotência, isso, né? Na microfisioterapia, né, Sérgio? E o que é essa impotência? É a impotência diante da vida, diante das coisas que aconteceram na vida. Ou na vida dela, ou o sofrimento de alguém que ela ama, ou o fim de um relacionamento, ou uma carreira que não era bem o que ela pensava que ia ter. Aí, essa frustração, essa impotência, essa sensação de que está alguma coisa acontecendo errada, vai
acontecendo o fluxo dessa energia de madeira que não ótimo, e aí os músculos começam a se rebelar, né? Aí eles doem, inflamam, vem a irritabilidade, o desespero, a desesperança, porque o que ela coloca para fora, na verdade, é só reflexo do que tem dentro dela. Então, aquele mau humor, aquela questão a irritação, muitas vezes quadros de explosão, aí vai direto da explosão para a total desesperança, quer dizer, ela fica sem ânimo, né? Nem ela consegue se compreender. E isso é madeira, né? Então, essa síndrome tem uma característica, uma ligação muito forte com madeira. Mas para conseguir um bom resultado, a gente precisa fazer uma boa avaliação. Por quê? Porque quando se chega num ponto de uma doença, como a fibromialgia, que é uma síndrome, ela já envolveu todos os outros elementos, né? Então eu vou acabar encontrando questões importantes de vários outros elementos também. Você vê que esse fator emocional ele é bem importante, né, na fibromialgia. E como que é a medicina tradicional chinesa nessa questão de dor e depressão? É assim, Sérgio, olha, através da medicina chinesa, né, eu olho pro indivíduo, né, e não para a doença. Então, na fibromialgia, é um exemplo muito interessante disso, porque não tem como tratar a fibromialgia olhando só a dor, nem somente a depressão. Porque como que a gente vai saber quem veio primeiro? Foi a dor ou foi a depressão? Aonde começou esse círculo vicioso? A pessoa, de tão deprimida, ela somatizou e aí passou a sentir dores? Ou de tantas dores, ficou deprimido? Ou ainda, ela passou tanto tempo sem dormir bem e aí acabou ficando deprimido e aí as dores apareceram. Tem, dentro dos estudos científicos, né, existem evidências dizendo que eles apontam para a dor ser o fator inicial. Mas, de verdade, para quem está sentindo essa dor aí, para quem está, às vezes, muitos anos tendo essa mescla de tristeza, dor, irritação, de frustração, de que importa de onde começou. Então, não adianta eu criar um foco de tratamento. O meu foco tem que ser a pessoa, né? Por isso que muitas vezes a gente escuta dizer, mas eu já fiz acupuntura e não resolveu. Essa é a grande diferença dessa acupuntura energética que eu faço, onde eu me formei, né? Eu sigo os conceitos dos grandes mestres chineses, né? Nas vezes que eu fui para lá, eu percebi que eles olham o indivíduo, né? Eles escutam muito através do pulso, através da língua, dos toques no corpo, né? Eles escutam muito quem é a pessoa. Então, como é que é cada pessoa, entendeu? Então, Isso que vai fazer com que eu consiga, me perdi um pouco, desculpem. Isso que vai fazer com que eu consiga ter um resultado satisfatório. Escutar o que o corpo daquela pessoa está me pedindo. E aí, naquele momento, eu vou criar o foco. É só naquele momento. Antes disso, eu não tenho como fazer isso. E Flávia, tem alguma coisa que a pessoa pode evitar de alimentação que vai diminuir os sintomas dela? Sim, hoje em dia se estuda muito isso na medicina chinesa e na dietética no geral, né? Que as dores, quem tem dor crônica no geral, não é só para fibromialgia isso, né? A pessoa deve evitar alimentos muito doces e muito acidificante no sangue, né? Então, carne vermelha, principalmente, bebida alcoólica, açúcar demais, café, sal, pão, massas, batata, né, que aí entra na questão das massas. Então, isso tudo piora o quadro, né? Só o que é importante lembrar é que não é uma piora com uma dor no estômago. Come e sente mal. É o excesso desses alimentos que aumentam o quadro de inflamação. Entende? Então,
Então não vai, e também não é uma coisa assim, eu vou parar de comer massa, semana que vem eu tô melhor da dor. Também não é assim. É uma reorganização da sua alimentação. É todo um processo, né? Um processo de se livrar daquela toxina. Exatamente, né? Exatamente. E até porque não é o caminho da cura, né? É só uma forma de você não piorar ainda mais os sintomas que você tem. Para quem começou a escutar a gente agora, esse é o programa Elan Vital. Hoje nós estamos falando sobre fibromialgia. Os telefones da clínica. O telefone da clínica é 41 13 7706. O nosso site é www.clinicaelanvital.com.br. Fábio, fala um pouco dos florais. Como é que é a ação do floral na fibromialgia? O floral é uma parte muito importante, sabe, Sérgio, de todo esse tratamento, né? Na avaliação, como a avaliação da medicina chinesa é muito detalhada, a gente faz consegue verificar, encontrar a personalidade daquela pessoa, como que ela lida com as coisas da vida. E a forma como o Dr. Bach preconiza, ele criou ele desenvolveu alguns tipos de florais que têm uma relação muito grande com a personalidade de cada indivíduo. E aí eu consigo tratar cada pessoa, né? Então, eu tenho a pessoa que tem a fibromialgia, e tem mais medo. A outra que tem fibromialgia e tem mais reações na vida. Então, cada tipo de pessoa vai lidar. Tem uma frase da Clarice Lispector, que o Caetano Veloso também já usou na música, que é: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E isso é o que a gente mais percebe com o tratamento dos florais, né? Porque quando eu vou tratando através do inconsciente da pessoa, ela vai tomando aquela flor, ela vai percebendo o que é bom e o que é ruim da personalidade dela e aprendendo a lidar. Essa lição é muito importante, né? De como que a gente consegue, como que ela consegue fazer isso crescer, como que ela consegue superar isso, transformar essa experiência, que isso que é o importante da fibromialgia, porque não é uma doença que envolve só um parâmetro, é uma doença que envolve muitos parâmetros, daí a importância de fazer um tratamento multidisciplinar. Bem, a partir de agora, nós vamos abrir os telefones para os nossos ouvintes, então, para quem quiser fazer pergunta, é só ligar no 3016 1766 ou 3016 1767. Eu vou lembrar mais uma vez o telefone da clínica, que é 41 13 7706. E vocês também podem entrar em contato com a gente através do nosso Facebook, que vocês colocam facebook.com/clinica.elanvital. Fábia, tem um exercício também da medicina chinesa que ajuda nessa questão das dores. É isso que eu queria falar. Esse exercício, na verdade, ele ajuda em muitas coisas. Lá, eu coloquei no site lá um artigo explicando bem direitinho como que é esse exercício. Ele é muito simples. Parece que é facílimo de ser feito. Mas na hora que a gente vai fazer, às vezes não é tão fácil assim. Como é que a gente faz? Primeiro você fica em pé, né, com os olhos abertos e tira um dos pés do chão. Não precisa levantar muito a perna, né, só um pouquinho. Você levanta o pé com os olhos abertos e veja quanto tempo você consegue ficar. No geral é muito fácil fazer isso, sem nenhum problema. Aí depois de 1 minuto mais ou menos, você fecha os seus olhos e aí tenta levantar de novo a perna. Aí você vai perceber que não é tão fácil assim se manter em pé, né? Então, o que esse exercício faz? Ele faz a pessoa ir buscando o seu equilíbrio. O corpo dela vai criando reações que vai buscando o seu equilíbrio. Isso ajuda muito na concentração, ajuda muito na melhora do equilíbrio em si, né? Na China, eles têm estudos de quanto o Jin Shi Du Li, ele ajuda
para melhorar, para evitar demência senil, Alzheimer, né? Por exemplo, se você tiver até 40 anos, o ideal é que você conseguisse ficar com os olhos fechados, com um dos pés levantados do chão, por pelo menos 1 minuto. Se você não conseguir ficar esse tempo, significa que o seu cérebro está mais velho do que a sua idade real, né? Então, é um exercício simples que a gente vai praticando todos os dias. A memória ajuda muito, o equilíbrio ajuda muito. E aí, como é que ajuda na dor? Como ele vai buscando o equilíbrio, buscando o centro de energia, o centro do seu corpo, para que você se mantenha em pé, ele vai fazendo com que você se equilibre e todo o seu corpo buscando o centro. E aí você se centralizando, você busca e melhora a parte energética do seu corpo, né? Fora que, como fortalece as pernas também, né? Como ele trabalha principalmente as pernas nesse sentido, para você se manter em pé, ele trabalha muito esses meridianos das pernas, que trazem a energia para o alto, né? Então, vai ajudar nessa questão de fazer fluir a energia dentro dos meridianos. E isso ajuda qualquer tipo de patologia, né? Até a pessoa que não tem nenhuma doença em si, só que trabalha para fazer a parte de equilíbrio real, né? Lembrando que toda essa explicação e tem mais alguns detalhes estão no nosso site, né, que é www.clinicaelanvital.com.br, e lá na seção de artigos, além desse exercício do Jin, Ji, do Li, tem mais algumas coisas, alguns artigos que a gente colocou sobre os programas passados de dor, de depressão, e por aí vai. Uma coisa importante também desse exercício a pessoa que tem labirintite, a princípio ela vai pensar que ela não é capaz de fazer, né? Mas pode fazer também com labirintite. Então, só que você vai ficar perto de algum lugar, que se você tiver necessidade você pode encostar, e não precisa fechar os olhos totalmente. Aí você vai fechando os olhos gradativamente, de acordo com que você vai criando a confiança no seu corpo, né? Okay. Ô Sérgio, me fala uma coisa, como é que vocês veem esse conflito da impotência, como eu expliquei, da questão do elemento madeira? Como é que é a relação disso dentro do olhar, ou da leitura biológica, ou da microfisioterapia? Bem, essa impotência na micro, a gente fala são conflitos relacionados à paratireoide. Paratireoide no nosso corpo, ela faz o quê? Ela libera hormônios que vão fazer o cálcio entrar dentro dos músculos. Quando você tem esses conflitos da paratireoide, você tem aquelas pessoas que se sentem acuadas diante de situações. E aí o corpo dela entende o quê? Que ele tem que produzir dor para ela ficar impotente, para ela ficar imóvel diante daquela situação. Então, a gente trabalha esse conflito de se sentir paralisada. E através dos estímulos da micro, através dos toques sutis, a gente faz essa desmemorização, né? Parece que tem uma ligação. Sim, alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Como que é seu nome? Meu nome é Sandra. Sandra, de onde você fala, Sandra? Do Miguel Paulista. Miguel Paulista. Pode fazer sua pergunta, Sandra. Então, eu estava ouvindo falar sobre fibromialgia, né? Porque a minha fibromialgia, ela começou há muitos anos, né? E hoje em dia desencadeou outros problemas também, de artrose, artrite, se misturou tudo. Eu não sei se uma coisa está ligada à outra, porque o meu quadro ficou tão assim, sabe? Que até os ortopedistas acham que eu tenho até 80 anos, por tanta coisa que apareceu. Ok. A gente vai responder no ar, tá bom? Tá certo, muito obrigada. Obrigado a você. Oi, Sandra.
que eu vou te falar aqui, né? Primeira coisa, uma pessoa que tem a fibromialgia, como você falou, há muitos anos, não sei quanto tempo, né? Então, quantos tratamentos você já passou? Então, isso é uma coisa que eu falo muito, porque se você não consegue achar um tratamento que melhore rapidamente ou que se mantenha melhor, quantos medicamentos você toma? Quantos... ou você já tomou, quantos tratamentos diferentes, então quantos já se repetiu essa frustração aí dentro de você, quantas vezes, né? E aí vai criando, aí entra aquela parte emocional que eu falei no começo, de você não se sentir valorizada. Valorizada, porque você vai se sentindo frustrada em relação a uma coisa. Frustrada em relação. Então, aí quando começou, você não sabe. Aí, de quando começou, quantas outras frustrações já vieram por esse caminho de dor, de lugares que você queria ter ido e que você não foi, de festas que você queria ter aproveitado e você não pôde aproveitar. Então, como que isso aconteceu? Né? Quantas vezes isso aconteceu? Então, tá sobrecarregado isso dentro de você. E aí, até na sua voz aqui, a gente percebeu um pouco essa coisa, essa desistência um pouco, sabe? Então, valorizar você. Esse exercício que eu te dei, que eu dei aqui no ar agora, você pode procurar no nosso site, o do Gingi e do Li, ele pode te ajudar muito, Sandra, porque ele faz melhorar, como vai buscando o seu centro, tanto vai melhorando as dores, como vai melhorando a sua autoestima, a sua valorização, né? E parece que tem mais uma ligação. Espero que eu tenha te ajudado, viu, Sandra? Eu vou atender a próxima ligação. Alô? Oi. Oi. Alô, doutora? Eu sou a Vânia. Oi, Vânia, tudo bem? Tudo. Da onde você doutora, fala? Eu tô falando aqui de São Paulo. No momento eu tô no trânsito. Certo. Na verdade, assim, a minha pergunta é a seguinte. Eu tenho uma tia que mora em Campinas e ela descobriu há pouco tempo que ela está com fibromialgia, né? Uhum. E ela, assim, ela tem um quadro de depressão de muitos anos, 61 anos. Há pouquíssimo tempo ela descobriu essa doença por fazer vários exames de rins, disso, daquilo, porque é dor no corpo inteiro. Ninguém descobriu o que era. E há pouco tempo falaram que é fibromialgia. Uhum. Ela toma muito antidepressivo, cerca de 10 medicamentos por dia. Uhum. Ela tem depressão desde os 25 anos de idade, mais ou menos. Uhum. Tá? E aí eu queria saber da senhora o seguinte, se eu consigo levá-la para fazer um tratamento com você, se também o seu tratamento também envolve o tratamento de depressão, enfim, junto com a fibromialgia. Tá certo, Vânia. Eu vou responder no ar, tá, Vânia? Pra você tá escutar ótimo, melhor. doutora. Obrigada, tá ótimo, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Olha só, Vânia, claro, exatamente, a base do meu tratamento é exatamente olhar para a pessoa. Nesse caso, é a sua tia, né? Eu tenho que olhar para ela, ver o que o corpo dela está precisando naquele momento. Não adianta eu olhar só para a depressão, olhar só para as dores que ela sente, olhar só para as frustrações, ou para o rim, ou só para o fígado. Eu tenho que fazer um trabalho de desintoxicação dela, para fazer com que o fígado dela trabalhe a favor dela e não contra, porque muitas vezes de tanto medicamento que ela já deve estar com o fígado sobrecarregado, né? Então, é claro que é um trabalho em conjunto. A gente tem que olhar ela inteira e fazer com que ela participe desse tratamento. A participação dela no tratamento é extremamente importante. Eu costumo dizer para meus pacientes que nós somos parceiros. Então, eu não consigo fazer nada sem eles. E eles precisam da minha ajuda naquele momento, né? Então, é muito importante isso. E aí, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Nosso tempo está acabando aqui, Vânia. O Jean já está lá dando 1 minutinho para a gente só. Então, a base do meu trabalho é exatamente isso, Vânia. É olhar a sua tia como um todo. Olhar tudo que ela precisa de mim. Aí a medicina chinesa é capaz de fazer isso sim, tá bom? Muito obrigada. Vou lembrar mais uma vez o nosso site, que é clinicaelanvital.com.br. Como que se escreve Elan Vital? E de elefante, L de laranja, A de amor, N de navio.
O nosso site, ou o nosso telefone, quer dizer, que é 4113-7706. E também lembrar do curso da doutora Flávia, que é o massagem de pedras quentes, que vai ser no dia 8 e 9 de dezembro. E as informações do curso vocês podem ter pelo telefone 3083-3544. Muito obrigada a todos, um bom final de semana, até a semana que vem. Um beijo no coração de todo mundo. Até mais. Você acaba de ouvir pela Mundial o programa Elan Vital. Apresentação dos fisioterapeutas Sérgio Bastos, Frésia Sá e Flávia Parente. I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love